Bom dia a todos. Hoje nós vamos começar a terceira aula, capítulo 2, sobre substâncias puras. Em 2.51 se trata da superfície PVT do gás perfeito. A equação de estado de uma substância é uma relação entre três variáveis, PVT. Estes três parâmetros, P, que representa a pressão, V, que representa o volume, e T, que representa a temperatura, estão ao longo de três eixos mutuamente perpendiculares. Dessa forma, obtemos uma superfície PVT em que o gás perfeito estará sobre a superfície, ou seja, os estados dos gases perfeitos de qualquer substância se encontra sobre esta superfície do gás e não abaixo ou acima dessa superfície, sempre sobre a superfície. Cada substância tem a sua superfície. Na figura 2.6 observamos que a pressão é dado no eixo vertical, como pode ser visto na animação mostrada. O eixo do volume é agora demonstrado na animação. E por último, o eixo da temperatura é também demonstrado. Neste e nos dois próximos slides, demonstraremos cada eixo em separado e as linhas constantes para cada eixo. O primeiro eixo a ser mostrado na animação da figura é o eixo da pressão. As linhas tracejadas representam um determinado valor de pressão constante, como pode ser observado na animação da figura. Aqui demonstraremos o eixo do volume, como pode ser visto na animação da figura. As linhas dois traços, representam um determinado valor de volume constante, como pode ser visto na animação. Aqui se demonstra o eixo da temperatura, como se vê na animação da figura. As linhas cheias representam um determinado valor de temperatura constante, como mostra a animação. Temos que o estado de equilíbrio é quando as suas propriedades não variam mais com o tempo. Dessa forma, consegue-se determinar todas as propriedades daquele estado, com apenas duas propriedades. Como exemplo da figura P e V, você tem T, ou T e P, você obtém V, ou T e V, você tem P. Assim, cada ponto sobre a superfície do gás perfeito representa um estado de equilíbrio. No caso da figura, cada ponto conseguimos determinar a pressão, temperatura e volume daquele ponto. Observe na animação que cada estado é um estado único do gás perfeito, pois possui o conjunto P, T e V único. O estado 1 apresenta temperatura 1, volume 1 e pressão 1, como mostrado no quadro ao lado. O estado 2 apresenta outras três propriedades diferentes de temperatura, volume e pressão, como mostrado no quadro ao lado. Se o estado 2 tivesse as três propriedades iguais ao estado 1, temos que o ponto do estado 1 coincide com o ponto do estado 2. Ou seja,
está se falando do mesmo estado. Para que fale de outro estado, pelo menos uma das propriedades tem que variar. O ponto 3 demonstra um outro estado, pois as propriedades se alteram ao longo da superfície. Isso também vai ocorrer para os demais estados demonstrados na animação da figura. Um processo quase estático são vários estados de equilíbrio dentre os estados inicial e final. Ele é utilizado para se ter uma ideia do caminho que foi feito pelo processo, do estado inicial ao final, como se observa na animação. Assim, o processo quase estático não ocorre realmente na natureza, pois o processo do estado inicial ao final ocorre com mudança das propriedades em função do tempo. É um regime não permanente, ou seja, não conseguimos determinar qual o caminho que o processo realizou. Utilizando o processo quase estático, seria melhor representado por linhas, pois o caminho não atravessa por estados de equilíbrio antes de chegar ao estado final, como mostrado na animação. Neste e nos dois próximos slides, irá se demonstrar alguns processos que são específicos e, portanto, possuem um nome próprio. O primeiro processo a ser demonstrado é o processo isotérmico. É um processo que ocorre em uma linha perpendicular ao eixo da temperatura. Como pode-se observar na animação da figura, em que a linha cheia representa temperatura constante. O próximo processo a ser demonstrado é o processo isométrico, ou também conhecido como isocórico. É um processo que ocorre em uma linha perpendicular ao eixo do volume, como pode-se observar na animação da figura, em que a linha traço 2 traço representa volume constante. O último processo a ser mostrado é o processo isobárico. É um processo que ocorre em uma linha perpendicular ao eixo de pressão, como pode-se ver na animação da figura, em que a linha tracejada representa pressão constante. A figura 2.7 representa a superfície PVT das substâncias reais, e não mais de superfícies de gás perfeito. Nesta figura, existem regiões onde a substância pode ser em uma única fase. A primeira fase a ser mostrada em azul na figura é a fase sólida. A fase líquida é a região em vermelho. E por último, a fase gasosa é a região verde. Existem outras regiões nas superfícies reais, tais que as duas fases especificadas podem existir simultaneamente em equilíbrio, regiões denominadas de bifásicas. A primeira região mostrada é a sólida líquida, região amarelo da figura, onde se localiza entre as fases sólida e a fase líquida da superfície. A segunda região bifásica, sólido-vapor, está apresentado em verde na figura do slide. Esta região se localiza entre as fases sólida e a fase vapor
da superfície. E a última região, bifásica, líquido-vapor, está mostrado em vermelho na figura. Esta região se localiza entre as fases líquida e a fase vapor do gráfico PVT. Por último, tem-se a região em que as três fases coexistem ao mesmo tempo, na superfície PVT. Esta linha é chamada de linha tripla, como pode ser observado pela linha vermelha da animação. Ao se projetar o gráfico pressão versus temperatura, em vez do diagrama PVT, a linha tripla se transforma em um ponto para este gráfico. Assim, tem-se este ponto chamado de ponto triplo, como podemos observar do slide 13 da aula 4. As substâncias reais podem ser encontradas de duas formas na natureza. A primeira refere-se à substância que se contrai na solidificação. Observe a figura 2.8. Ou seja, com a diminuição da temperatura, o volume também diminui de forma brusca, como se observa na região amarela da figura 2.8. Um exemplo de substância que contrai ao solidificar é o anidrido carbônico. A segunda possibilidade é a substância que se dilata na solidificação. Observe a figura 2.9. Assim sendo, com a diminuição da temperatura, o volume aumenta bruscamente, ou seja, se dilata como se observa na região verde da animação. Um exemplo de substância que se dilata ao solidificar é a água. Chegamos ao fim de mais uma aula. Qualquer dúvida, entre em contato por e-mail. E até a próxima aula.